Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bugou, o podcast do APL de TIC Região. Hoje o jogo está pesado. Hoje é Químicos e Materiais com o nosso querido Admilson Lopes. Meu querido Admilson, muito obrigado por você ter vindo disponibilizar o seu tempo conosco. Químicos e Materiais é um negócio muito legal, porque permeia por tudo. Sim. Né? Então, queria que você falasse um pouco como é que você veio parar nesse nosso querido ecossistema maravilhoso e o que é Químicos e Materiais para quem é leigo no assunto. Tá certo, você. Obrigado pelo convite. Para nós é uma satisfação estar aqui podendo falar sobre esse setor tão pujante, mas falando um pouco de mim, né? Eu sou engenheiro químico de formação, Faz todo sentido. graduação, mestrado, doutorado, aqui na nossa cidade vizinha, Maringá. Depois trabalhei em indústrias durante 10 anos. Você fez pós-graduação e doutorado em Química. Engenharia Química. Caraca, é químico raiz. É raiz mesmo. E na mesma universidade, mais raiz ainda. Maravilhoso. E aí trabalhei durante 10 anos em indústria privada, indústria de produção de açúcar e álcool. Trabalhei aqui no Paraná, trabalhei no Nordeste, trabalhei no Sudeste também, Minas, São Paulo. Então foram 10 anos de um aprendizado muito grande dentro dessa área. E aí eu percebi que eu precisava contribuir em algo mais. E uma das minhas ideias foi que eu poderia estar contribuindo dentro da universidade. Então, trazendo essa minha experiência na prática mesmo, para dentro da universidade com os alunos de engenharia química. Então, foi aí que eu vim para a universidade. Hoje eu trabalho na UTFPR, aqui do campus Londrina, e atuando dentro do curso de engenharia química. Mas lá no início não tinha o curso de engenharia química. Então, eu ministrava aulas para o curso de tecnologia em alimentos. Que legal. Com disciplinas que têm relação com a engenharia química e com a tecnologia em alimentos. E aí, em 2012, nós tivemos a implantação de 3 cursos. Então, cursos de engenharia mecânica, engenharia de produção e a engenharia química. Então, fui o coordenador, implantei o curso de engenharia química na UTFPR. Inclusive, esse ano nós estamos fazendo 10 anos de curso de implantação, porque ele iniciou lá em 2012, mas na verdade teve todo um projeto. Então, isso leva algum tempo e nós começamos a ter alunos mesmo a partir de 2015. Então, a partir de 2015 nós tivemos alunos e esse ano nós estamos comemorando 10 anos de engenharia química na UTFPR aqui de Londrina. E aí, toda essa questão de implantação, de curso, de disciplinas, de contratação de professores, de infraestrutura, busca de recursos para a infraestrutura. Então, isso fez com que a gente tivesse um tempo aí de transiência, né? E aí, a partir de 2020, já ali, início da pandemia, mas o curso já mais estável, com a primeira turma saindo, eu senti que eu poderia ter uma nova mudança. Contribuir mais ainda. E aí a minha contribuição foi com a cidade de Londrina e região, né? O que a gente poderia, como curso, poder contribuir... Você é natural de Maringá? Não, eu sou natural de Apucarana. Você é paranaense. Sou paranaense, sou. E aí nós percebemos que eu precisaria contribuir com essa experiência, ou até melhor, fazer uma interação entre a academia e a indústria. Então, eu percebi que talvez... E aí foi quando eu estava iniciando aí essa questão de ecossistema, de inovação na cidade de Londrina, e aí eu descobri o ecossistema, a governança de química e materiais. Eu vi que tinha tudo a ver com o curso, né? Não só com o curso, mas depois eu comecei a perceber que... sua vida toda. Tinha uma relação... faz doutorado em química, meu amigo. Tinha relação com tudo, né? E foi aí que eu entrei como membro da governança de química e materiais, contribuindo aí com essa experiência que eu tive, tanto na área industrial quanto na academia, e foi dessa forma que eu acabei entrando na governança.
E aí, a Você partir está de... desde o comecinho? Não, eu entrei em 2021, e a governança foi criada em 2019. E aí teve esse período de pandemia, tudo, Ah, você então, entrou logo quando o Covid estava no meio, estabilizando, né? estabilizando, isso mesmo. Até as primeiras reuniões que eu participei da governança, eu estava remoto. Então, eu fui conhecer o pessoal depois de um ano. A gente conhecia só pelo, pelo, pela câmera, né? E depois a gente acabou se conhecendo. Mas, então, eu estou desde 2021. E aí, lá em 2023, tivemos uma oportunidade aí de estar ficando à frente da governança de química e materiais como presidente. História maravilhosa, cara. Você nasceu para isso, pô. Fez toda essa trajetória, né? E eu não sou londrinense de nascimento, nem Sim. paranense de nascimento, meu sotaque não renega a raça, Não. né? Mas eu, como bom adotado pelo estado do Paraná, eu sou muito feliz e muito grato por Sim. encontrar pessoas assim, principalmente dentro do ecossistema, você vê pessoas de alto calibre, pessoas que a hora custa cara e tá ali se dedicando para poder a gente fazer uma cidade melhor, Sim, poder com certeza. ajudar aí ao maior número de pessoas possíveis e deixar a cidade cada vez mais agradável e receptiva e confortável para a gente que mora aqui pode usufruir dessa Londrina maravilhosa. E como é que o Integra se relaciona com a cidade de Londrina? Então, para nós foi uma surpresa quando lá em 2017, né, a empresa CERT fez ali, através de uma metodologia, uma análise da região, tanto de Londrina quanto da região de Londrina, e que esse setor de química e materiais foi um dos 5 setores visto com potencial para inovação, né? Então, para nós foi uma surpresa. Talvez isso seja uma das a nossa visão hoje, ela está muito voltada nisso, né? Que a gente, como pessoas aqui da região, não tinha noção desse potencial. E lá em 2017 foi identificado esse potencial para a inovação do setor de química e materiais, e aí em 2019 foi criada a governança de química e materiais. Então, a partir de 2019, a governança ela vem atuando de forma primeiro, a identificar isso na cidade de Londrina e região, e de outra forma, de estar melhorando ainda mais, né? Então, identificando pontos frágeis que possam estar fortalecendo, que a gente possa estar contribuindo para a melhoria desses pontos mais frágeis. E quem quiser fazer parte do Químicos e Materiais, como é que funciona? Qual é a metodologia? Quem pode entrar? Como é que procura? Na verdade, nós temos podemos dizer que a gente tem 2 cenários, né? Um cenário é de participação da governança mesmo, e aí para a participação dessa governança, nós temos 2 entradas durante o ano, né? Então, março, abril, a gente abre a possibilidade de participação para membros externos, e em setembro também. Ali, então, a gente tem essas 2 Janela de janelas candidatura. de candidatura. Isso é para participação da governança. Mas a gente tem um ambiente também, no caso, a gente se utiliza do WhatsApp, um grupo no WhatsApp, no qual todo mundo que quer conhecer, que faz parte, que se identifica com a governança, ele pode participar. Então, essa participação é aberta a todos. Então, a gente encontra advogados, setor de TI, do agro. Então, todos os setores estão ali. Quem quiser participar, então isso é aberto. Agora, o da governança, a gente tem 2 aberturas ali, 2 janelas, para que possam estar contribuindo com pontos mais específicos dentro do setor. E qual que é o tipo de empresa que se enquadra químicos e materiais? Então, é só quem manipula produto químico ou tem outras empresas? Não, nós temos outras empresas, né? O setor de químico e materiais ele faz parte de 4 quinais. São quinais 17, 20,
21 e 22. O que são esses quinais? São quinais com relação à produção, por exemplo, de papel. Quando a gente está falando em material, a gente está pensando numa transformação de matéria-prima em produtos. Então, essa a questão quando a gente fala de produtos, setor de química e materiais. Quando há essa transformação dessa matéria-prima em produto, a química e a indústria de materiais estão envolvidas. Então, indústria de papel, indústria de borracha, indústria química fina mesmo, essa que você comentou de manipulação de reagentes, farmacêutica, indústria de cosméticos, indústria de tintas. Então, veja que O leque é grande. O leque é grande e a gente tem uma interação muito grande com outros setores, né? Então, vamos citar um exemplo aqui, por exemplo, o setor de metal mecânico. Tá. O metal mecânico, dos propósitos deles é ter talvez um material mais resistente, mais leve, e aí a gente pode contribuir, a gente consegue essa contribuição. Então, a gente tem uma relação muito próxima a alguns setores ou governanças aqui da cidade de Londrina, do agro, quando a gente está falando de fertilizante, tudo a ver com químicos. Então, se a gente começa a detalhar, você percebe que o leque é muito grande. A gente tem o internauta tem normalmente pensa assim, quando eu falo de químico, pensa no laboratório, da gente ficar manipulando reagentes, mas não é só isso, é algo mais que isso. Isso é a nível microscópico, né? Mas a nível macroscópico, industrial, a gente vai mais além disso. Nós estamos preocupados com esse processo de transformação. Então, se a gente tem uma matéria-prima sendo manipulada para gerar um produto, esse é o nosso objetivo. Então... Nossa. E assim, você tem o pezinho dos dois lados, né? Você tem o rigor acadêmico. Sim. E você tem o mercado. Nessa sua posição de presidente, eu acho que isso é um fator que contribui muito, né, para poder unir esses dois pontos. Como você vê essa relação hoje entre academia e mercado? Hoje a gente está muito mais próximo, tá? E aí eu vou falar em termos de Londrina e região, a gente tem tentado fazer uma aproximação muito maior. Há tempos atrás, essa distância era muito maior, a gente precisava, igual você comentou, a gente tinha esse rigor da academia e a gente tinha essa velocidade, flexibilidade do mercado. Então, e com esses dois, eles não conversavam muito. Então, e a gente vê que não tem como esses dois ambientes, setores ficarem tão díspares, tão longe. Então, a proposta aqui, e essa minha experiência dos dois lados, é fazer com que a gente consiga fazer essa aproximação. Respeitar o rigor da academia, acho que isso é fundamental, mas entendendo que a gente não tem tanto tempo assim para isso ser aplicável. Então, entender que a gente precisa ser um pouco mais ágil, respeitando todo esse rito, mas a indústria também precisa entender que nada surge num piscar de olhos. Isso precisa ser estudado, cientificamente, comprovado, para que a gente consiga colocar em prática. Se hoje a gente tem tudo isso colocado em prática, você pega uma indústria, por exemplo, de papel, que a partir de madeira você consegue produzir um leque grande de produtos, isso foi graças a todo esse estudo científico. Então, é isso que a gente entende que os dois lados precisavam ceder. E eu acho que a gente está num ponto que os dois lados estão entendendo que não dá para trabalhar separado. E com relação a impacto, né, na economia local, você já viu algum impacto nesse sentido? Com certeza. Eu acredito que há uma necessidade e há um impacto desse setor dentro da cidade de Londrina e região. Isso tem impactado aí economicamente, mas tem impactado também
na necessidade de mão de obra. A gente tem percebido que, conversando com as indústrias, elas têm mostrado a necessidade de uma mão de obra mais qualificada. E quando isso acontece, é porque A régua está subindo. está subindo. Boa. Então, quando antes a gente estava ali preocupado só em estar produzindo, talvez não precisaria ter um nível de conhecimento tão grande. Mas quando você percebe que eu preciso ter um produto melhor, eu preciso ter um produto mais sustentável, então eu preciso subir a régua. Porque se eu não subo a régua, Fica fazendo mais do mesmo é ali. isso. A gente vai... E gerando subemprego. Né? Isso mesmo. Então, é isso que a gente percebeu. Esse impacto é muito forte com relação à região aqui de Londrina. Não, e a gente, como professor, tem aquele orgulho de ver os alunos empregados, né? Ver os alunos exercendo aquela atividade que a gente ficou anos ali elaborando material, dando aula. Essa é a nossa satisfação. Se tem algum resultado que o professor tem, é a atuação dos nossos egressos, dos nossos alunos, né? Então, isso é fundamental. Quando a gente vê aluno empreendendo dentro da nossa área, nossa, é uma gratificação imensa. Quando a gente tem alunos sendo contratados por multinacionais, também. A mesma coisa quando a gente pensa numa pequena empresa, e aí esses alunos fazendo a diferença nessas empresas pequenas, porque a gente precisa atender todo mundo, a gente precisa atender a pequena, média, grande empresa. Quando a gente vê uma indústria pequena que precisaria de muito pouco, sendo ajudada por um aluno nosso, para nós é isso que vale a pena. Isso que faz a gente levantar todo dia para dar aula. Com né? certeza, com certeza. Maravilhoso. Mestre, assim, o que, no seu ponto de vista, se você tivesse o poder de mudar alguma coisa em Londrina, que desse mais fluidez ao setor, o que você mudaria? Porque é um setor muito regulado, né? Sim, Você não pode abrir indústria em qualquer lugar. Então, eu acho que talvez de todos os setores que sentaram comigo aqui, acho que vocês e os Salos são mais rigor. Sim. O metal mecânica também é bastante rigoroso. Mas eu acho que química e saúde é um negócio que tem um olhar muito pesado em cima. Sim. Realmente, esse setor de química e materiais, ele é um setor que ele é muito regulado, né? Então, ele é regulado Anvisa, Ministério da Agricultura, então a gente está sempre com essa... E para... O que a gente precisaria se eu tivesse esse poder? A gente precisaria ter ambientes de inovação ou até ambientes de indústrias aqui para que a gente conseguisse colocar elas em funcionamento. Então, eu acredito que, primeiro, a gente precisa ter esse ambiente, é necessário ter um ambiente que atenda, e não é um ambiente, como a gente está comentando aqui, que ele é bastante regulamentado, então a gente precisa ter um espaço em que o zoneamento permita a instalação dessas empresas nesses parques industriais. Eu acho que isso é fundamental, porque a gente precisa, como ele é regulamentado, a gente precisa ter ambientes propícios para ele. Não é só montar um barracão e coloca uma indústria ali, não. A gente tem regulamentação para matéria-prima que entra, para produto que sai, para tratamento de resíduo. Então, tem que ter tudo isso. Então, acho que a primeira Dependendo do produto, até a estocagem é especial, né? Sim, tudo. Então, a gente precisa ter um espaço realmente pensado nisso. E aí eu penso que esse talvez seja o ponto inicial. Mas a gente entende também que não é só isso, né? Então, a gente entende que a gente precisa estar tendo uma desburocratização também. Não que a burocratização não seja importante, mas a gente precisa ter minimizado um pouco para que a gente consiga a implantação dessas indústrias na cidade de Londrina com mais fluidez, com mais rapidez. Porque uma pequena empresa ela precisa entrar em produção o mais rápido possível. Ela não tem tempo para ficar aguardando 1 ano, 2 anos. Ela precisa de um tempo rápido. E aí acho que isso é fundamental para que a gente não perca grandes
ideias, empresas que são pequenas, que possam a se tornar grandes, a gente não pode perdê-las aqui na cidade de Londrina. A famosa desburocratização, né? Sim, é isso mesmo. Processo. A gente precisa ter uma desburocratização e não ter, acho que tem que ter regra. Tem que ter regra, mas o setor pede isso também. Né? Mas isso não pode atrapalhar a implantação ou o andamento de um setor. Agora a gente tem visto muito falar de ESG, né? O quão isso tem impactado no setor? O impacto é direto. O ESG, quando a gente está falando ESG, a gente está preocupado aí com o meio ambiente, a gente está preocupado com a governança, com a social. Então, a indústria química, ela é muito vista como muito poluidora, e na verdade essa é uma coisa antiga, né? É antiga, e que a gente vem tentando mostrar que isso a gente consegue reverter isso através de mudanças de processos, de tecnologias aplicadas dentro dos processos. Então isso é aplicado diretamente dentro das indústrias. Nós temos eventos que a gente realiza, a governança realiza aqui dentro na cidade de Londrina, e hoje é ESG o tempo todo. É essa preocupação que a gente precisa ter com esses pilares, né, do ESG, que a gente não pode esquecer. E essas indústrias, elas estão diretamente ligadas a isso, elas estão preocupadas com isso. Então, eu gero um produto, eu gero um resíduo, mas hoje em dia as indústrias já estão preocupadas em: será que esse resíduo ele não pode se tornar uma matéria-prima para outra? Fazer a economia circular? Sim. Então, é isso que as indústrias estão entendendo que... e aí as indústrias do setor, né, de química, mas estão percebendo que esse é o caminho. Não tem volta mais. Não tem como você não pensar no crédito de carbono, não tem como você não pensar em todo o ambiente. Quando a gente faz um histórico aí dentro de química e materiais, a gente passa vários períodos aí durante essa história, que no início era produzir, qualquer custo. A qualquer custo. Hoje já não é mais assim. Hoje a gente precisa produzir, não tenho dúvidas disso, que a gente precisa produzir, precisamos ter lucro. A empresa que não tem lucro não vai viver de luz. Só que é possível agregar tudo isso dentro desse ESG. E quando a gente fala aí de economia circular, inovação aberta, né, agora tem inovação responsável também, a gente vê que Londrina, ela de fato é uma cidade que trabalha nessa direção. Né? Você tem alguma coisa curiosa assim que você tem na memória de itens que a população usa e ela não tem nem ideia que passa na mão de química? Até você citou a transformação da madeira em papel. Eu conheço muita gente que não sabe que o papel vem da madeira. Tá? Sim. E você tem algum outro item assim curioso? Posso citar a experiência que eu tenho, né? Você imagina, a partir de cana-de-açúcar, você conseguir produzir, até todo mundo, a maioria conhece, é produzir álcool e açúcar. Ponto. Só que isso há muito tempo, isso culturalmente é conhecido, mas ninguém... Vou te falar que eu tô nessa lista, tá? Do álcool e açúcar, acabou. Então, mas... E o bagaço que serve para algumas outras coisas. E aí, o que acontece? O bagaço era um resíduo. Sempre foi um resíduo. E queimava na caldeira, gerava energia, gerava calor, que é energia para o processo, finalizava ali. Só que aí, o que aconteceu? Esse bagaço, a gente tinha uma quantidade exorbitante de sobra. Mais que conseguia queimar. Então, o setor, ele acabava utilizando isso como um resíduo, e ele acabava ou vendendo, ou acabava vendendo para alimentação bovina, ou às vezes utilizava também para indústrias madeireiras, que se utilizava desse resíduo. Mas de um tempo para cá, a partir de 2000 para cá,
25 anos, né, se utilizou desse bagaço para produzir energia elétrica. Então, a gente consegue Nossa. produzir, consegue suprir as necessidades energéticas da indústria, mas também consegue fornecer energia elétrica para a sociedade. Então, hoje, existem grandes indústrias que eles conseguem produzir o álcool, produzir o açúcar e produzir energia elétrica. Então, Boa. dependendo da indústria, eles conseguem abastecer uma cidade com porte de 200 mil habitantes. Não, Então, grande cidade. é grande, é uma cidade Grande. grande. Então, perceba que talvez a comunidade não conheça, mas isso não fica só nisso. Nós temos mais algumas. A gente tem um resíduo dentro da indústria de açúcar e álcool que há muito tempo vem se estudando, que é com relação ao resíduo da destilação, que é a produção de álcool, Uhum. que a gente chama de vinhaça. E essa vinhaça, por muito tempo, ela é diluída com água, utilizada como um fertilizante na própria cana-de-açúcar, mas hoje o objetivo dessa vinhaça tem sido para a produção de gás natural, Nossa, metano. metano. A gente tem algumas rotas para a produção de metanol, Caramba. bicarbonato. Então percebam que dentro de uma indústria que era até pouco tempo atrás era só açúcar e álcool, e os resíduos acabava utilizando na agricultura, mas ainda entendendo que aquilo ali talvez pudesse ter algum tipo de prejuízo, percebeu-se que era possível da gente isso ser matéria-prima de outros produtos. Então hoje nós temos indústrias produzindo gás natural e abastecendo toda a sua seus caminhões. Então, imagina, para trazer toda essa cana para dentro da indústria, quanto de caminhão a gente não vai. E quanto combustível não é consumido. E ela está produzindo esse combustível agora. Então, através Totalmente limpo, totalmente verde. disso mesmo. Então perceba que acho que a maior parte da população não conhece, mas que a partir de cana-de-açúcar a gente consegue fazer. E vem mais por aí. Então, até mesmo o bagaço, consegue-se fazer, produzir álcool pelo bagaço. Então, que é o álcool de segunda e terceira geração que a gente ouve aí. Primeira e segunda geração. Olha. E como é que você vê esse setor nessa janela de 3, 5 anos? Esse setor ele vai crescer muito mais. Esse setor de química e materiais, e aí agora falando de forma mais generalizada, Tá. ele tende a crescer muito mais. Essa é um dos objetivos da governança, né? Fazer com que a gente consiga integrar todos esses setores. É importante fazer essa integração desses setores, fomentar ações. Então, esse é o papel nosso da governança. E com esse papel a gente tem percebido que Londrina tem sido vista com outros olhos, tanto para a cidade de Londrina, mas também externamente. Então, a gente tem percebido que dentro de Brasil, Londrina está sendo vista por causa do setor de química e materiais. Então, nós tivemos um evento que acontece anualmente do setor, que é o Integra QM, e nós trouxemos alguns empresários de São Paulo esse ano, e eles não tinham a dimensão do tamanho do mercado do setor de química e materiais. Vamos trazer empresa desse povo tudo Vão pra cá. trazer empresa para cá, já querem participar de próximos eventos. Então, eu vejo que daqui a 4, 5 anos nós vamos ter um desenvolvimento ainda maior desse setor aqui na região. Indústrias grandes vindo para cá, e aí contribuindo consideravelmente no PIB da cidade, né? No bem-estar da população também, porque quando a gente traz essas indústrias, e a gente está falando indústria de terceiro nível, né? Que são indústrias de transformação, essas indústrias elas geram uma renda para a população maior.
Então, isso, com certeza, vai ajudar a cidade. Tem uma mão de obra para isso? A universidade... Você está contribuindo. A universidade, tanto a universidade, as públicas quanto as particulares aqui na cidade de Londrina, elas conseguem fazer isso. Temos técnico em química, sabe dizer? Nós não temos técnico em química. Mas existe o curso técnico. Existe um curso técnico em química. Talvez a gente tenha alguns cursos que eu não saiba, mas eu sei que a UEL, a UTFPR, o IFPR ainda não tem. Então, e isso é uma das ações que a governança precisa fazer. É conversar com essas universidades, com as universidades particulares também, e mostrar essa demanda, essa necessidade que o mercado tem e propor a elas que contribuam para isso. Então, para essa mão de obra qualificada. A mão de obra que a gente tem qualificada hoje, a nível de engenharia, ela acaba indo para fora da cidade de Londrina. Então, hoje, grande parte dos engenheiros químicos, dos engenheiros materiais de Londrina não ficam em Londrina. Eles acabam indo para São Paulo, acabam indo para o Rio de Janeiro, vão para Santa Catarina, eles acabam não ficando na cidade de Londrina, mas tendo condições, esse pessoal, a gente sabe que Londrina é uma cidade maravilhosa. Então, é só dar condições para eles. Então, eles precisam ter essas condições para poderem permanecer aqui. Eu tenho contato com alguns egressos, alguns alunos, e eles dizem que eles sentem muito em ter que deixar Londrina. Foram 5 anos ali, 5 de dedicação, e eles acabam tendo a cidade como a cidade natal deles, como se eles tivessem nascido aqui. Mas, infelizmente, eles acabam indo para outras regiões, porque a gente ainda não consegue, não consegue dar toda o suporte que eles precisam. Isso é uma pena, porque é uma cidade, eu, por exemplo, espero nunca mais sair daqui. Faço tudo que posso para não sair de Londrina, porque é uma cidade extremamente acolhedora, o povo é muito acolhedor. Sim. É uma cidade de muitas oportunidades, e graças a Deus temos os ecossistemas trabalhando para gerar cada vez mais oportunidades. Meu querido professor Edmilson Lopes, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, pela sua dedicação, e ver nos seus olhos o amor pelo setor, pela química. A câmera é toda sua para falar com nossos internautas. Quero deixar aqui essa fala que você comentou, que realmente eu tenho um amor por isso, né? Por esse setor de química e materiais. Não é à toa que eu fiz engenharia química, não é à toa que quis compartilhar todo esse conhecimento que eu tive durante essa minha experiência. Então, acredito que a química e materiais ela tem tudo a ver com vocês, comigo, com todos. A indústria de química e materiais ela está para alavancar a economia da região. Então, eu acredito que a gente só tem a ganhar com o setor de química e materiais. Alunos aí que estão pretendendo entrar na universidade, é um setor que vai contribuir. Nós precisamos de vocês, a gente está precisando de vocês aqui, então temos grandes oportunidades, universidades públicas, particulares, então não percam essa oportunidade, e é isso que eu tenho a dizer, e vamos fazer Londrina muito melhor do que ela já é. Edmilson Lopes, presidente do Integra QM, muito obrigado. E fechamos mais um episódio do podcast Bugou, o podcast do APL de TIC Londrina e região. Aguardamos vocês nos próximos episódios. Um abraço. Fala, meus queridos internautas. Se você está gostando desse conteúdo produzido com todo carinho para vocês pelo APL de TIC Londrina e região, em algum lugar aqui nessa tela vai ter aí o caminho para o próximo episódio.
curte, compartilha, ajuda a gente a fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas, porque esse é o nosso objetivo: esclarecer, orientar e contribuir com a sociedade londrinense e toda a região. Para todo mundo que gostar desse conteúdo, compartilha com seus amigos. Tamo junto, conta com a gente. Um abraço.